Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, aqui, pela graça de Deus, estamos já no livro de Números, capítulo 6. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, vamos ler juntos esse capítulo do livro de Números, para ver o que Deus está falando conosco através da palavra, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: se um homem ou mulher fizer voto de Nazireu para se separar para o Senhor, então ele deve se abster de vinho e de bebida fermentada. Não deve beber vinagre de vinho, nem vinagre de bebida fermentada. Não beberá licor de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Irmãos, por falta de conhecimento, a pessoa transgride a palavra de Deus, ou peca, como diz na íntegra, a palavra de Deus. O que é um nazireado? Nazireado é a pessoa que faz um jejum. A pessoa que está fazendo jejum, talvez a pessoa fala assim: eu vou fazer um jejum de não comer, é só beber. Eu só estou bebendo, mas eu não estou comendo nada. E esse jejum, no jejum dela, ali ela toma vinho, ela come, algo que tenha vinagre, toda bebida fermentada, não pode. Quem está fazendo jejum não pode. Tanto que quando a pessoa entra na Páscoa, a primeira coisa que Deus pede para a pessoa tirar, de dentro da casa é o fermento. Então, o fermento, você não pode, enquanto você estiver praticando aquele ritual da Páscoa, você não pode comer fermento dentro da sua casa. Você tem que tirar todo o fermento da sua casa. E o fermento não é tirar assim, as coisas, como dizer para vocês, se separar do mundo totalmente. É tirar mesmo, na íntegra, o fermento. Nada levedado você pode comer dentro da sua casa. Nada que usa fermento. E aqui, o Senhor, Deus, ordenou para o povo de Israel, que somos nós, que não, quando nós jejuássemos, quando nós fôssemos nazireado, nós não viéssemos, a tomar vinho ou qualquer bebida fermentada. Por quê? Isso aí porque quando você estiver naqueles dias da sua reclusão espiritual, reclusão que eu digo, quando você está naqueles dias de nazireado, você não pode estar comendo coisas levedadas. Nada que é levedado. Não é só tomar, mas também comer nada levedado. E aqui fala: durante todos os dias do seu nazireado, não deve comer nada que foi feito de uva, dos caroços e das cascas. A uva, o vinho, tem que passar bem longe de você quando você estiver fazendo jejum. É o nosso costume, falar a palavra jejum. Durante todos os dias do seu voto de Nazireu, a navalha não deve passar sobre sua cabeça. Você não deve usar. Por isso que nós temos que aprender. Quando nós fazemos as coisas certas, irmãos, Deus agrada. Deus ouve as nossas orações. Então, por isso que é necessário, por isso que eu sempre bato na tecla que é necessário conhecer a Bíblia. Porque você não vê esse ensinamento em igrejas alguma. Você não vê pastor dizendo: irmão, se alguém for fazer jejum, não faça isso, não faça aquilo. Você não ouve. Eu frequentei igreja. Na minha mocidade, eu frequentei igreja. Principalmente a igreja da Assembleia de Deus. Eu nunca dentro da igreja eu ouvi algum pastor
chamando a atenção dos membros a respeito disso aqui. Eu já visitei várias igrejas. Eu nunca ouvi uma mensagem de nenhum pastor dizendo isso aqui. Sabem por quê? Porque para eles, a Bíblia, ela começa no livro de Mateus. Para os cristãos religiosos, eles começam a Bíblia pelo livro de Mateus. Eles excluem toda essa palavra, tudo o que aconteceu. Isso aí até é repugnante, sabe? Tudo o que aconteceu. Eu estou dizendo isso porque eu frequentei igreja. Eu estou dizendo isso porque eu frequentei igreja. Tudo que está no Velho Testamento, para eles é passado. Só que a Bíblia mesmo, lá no Novo Testamento, fala que tudo se renova. Não existe presente, passado, futuro. Tudo se renova. Não há nada novo aqui debaixo da terra. Debaixo dos céus, não tem nada aqui novo. Então, veja como eles estão, assim, ridicularizando, a palavra é essa, ridicularizando o Velho Testamento. E a Bíblia também, Deus também. Porque quando você não obedece, você está o quê? Blasfemando contra a palavra. Porque, irmãos, o Velho Testamento é enriquecedor. Ele traz instrução como que você deve agir aqui na terra. É por isso que a terra está dessa forma. A iniquidade está geral. Você não encontra iniquidade só no mundo, você encontra iniquidade dentro dos templos evangélicos. Eu estou dizendo isso porque é a realidade. As pessoas negligenciaram a palavra. Regenenciaram o conteúdo que leva você até o encontro de Deus. Hoje tudo é dinheiro. Vai fazer um evento numa igreja, os cristãos têm que pagar. Vai fazer qualquer coisa, além do dízimo todo mês que o cristão paga ali para a igreja, além do dízimo, das ofertas, tudo que ele for fazer dentro da igreja, toda a festa, né, que vai ser comemorada ali dentro da igreja, o cristão tem que pagar. Tudo. Se um pregador for na sua igreja, ele vai cobrar uma taxa, um valor lá. Aí eles falam assim, que é taxa de manutenção. Só que uma taxa de manutenção, às vezes o cara mora em São Paulo, vai para Rio de Janeiro. Quanto que ele vai cobrar ali para São Paulo, Rio de Janeiro? 10 mil, 20 mil. É taxa, não é valor risório, não. Eles cobram, eles falam que é taxa de manutenção. Esse valor que eles cobram. E é taxa de manutenção. Mas o que a Bíblia, lá no Novo Testamento, não é no Velho. Não é no Velho, não. Mas o que fala lá no Novo Testamento? O que Jesus falou? Quando fosse pregar o Evangelho, eles levariam o quê? Só a roupa do corpo. E agora tem gente ganhando dinheiro em cima do Evangelho. Está ganhando dinheiro em cima de Deus. E acha que está certo. Aí vai na sua igreja pregar. Prega eloquentemente porque ele já habituou fazer aquele discurso. Ele já estudou fazer aquele discurso. Aí ele faz um discurso eloquente. Aí você dá glória a Deus. Você está dando glória a Deus, sabe para quem? Para Satanás. Para que Satanás habita ali. Porque esse tipo de pessoas não deveria nem pisar ali lá no altar. Não deveria nem pisar dentro da igreja. Eu sou contra. Porque esse tipo de pessoas não deveriam nem pisar dentro da igreja. Mas elas vão, toda bonita, toda de terno de marca. Vai com o carrão lá para mostrar. E uma coisa, as pessoas ficam tão enganadas, tão
sabe, os olhos fechados, que elas pensam que quem está bem vestido, que está com aparência, né, cara, vamos dizer assim, é que Deus usa. As pessoas respeitam. As pessoas têm o maior respeito por essas pessoas. Tem, irmãos, eu tô te falando. Dá nojo. Dá nojo. Pessoas entram lá, sabe, com todo o narizinho empinado, coloca você lá embaixo e ela lá em cima. Claro, ela tá ganhando de você, você é um trouxa. Você é um trouxa que paga para ela ir para a sua igreja. Jesus, quando andava aqui na terra, ele andava de sandália. Bem simples. E ele conquistou a multidão. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Humildes diante de Deus. Quem exalta qualquer um de nós é Deus. Deus, deixa que Deus te exalta. Deixa que Deus usa você. Agora, você vai num congresso, num evento, você vai ouvir a voz de quem que está lá pregando lá, eloquentemente? Satanás. Aí você fala, irmão, mas essa senhora não pode falar isso porque eu fui num congresso, mas Deus usou maravilhosamente lá a irmã. Sim, ele usou maravilhosamente a irmã, Satanás que usou. Entra no ouvido e sai no outro. Porque ele não falou da palavra de Deus. Ela falou o que você queria ouvir. Ela falou o que você gosta de ouvir. Satanás, ele é hábil, irmão. Satanás, ele é muito hábil. Ele é esperto. Para enganar a multidão. Você acha que ele vai falando mentiras? Ele vai... Por isso que eu falo para vocês, eu já fiz vídeo aqui nesse canal. Ele vai juntando palavras da Bíblia. Quando você vê um pregador dizendo, vamos ler lá em Números tal, número 6, vamos ler em Mateus, agora nós vamos ler lá em Cântaros de Salomão, está escrito assim, 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 Daniel falou assim, 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 assado, Josué falou assim, assim. Desconfia. Desconfia desses pregadores. Porque o pregador verdadeiro, para pregar a palavra de Deus, ele nem precisa de citar versículo nenhum da Bíblia. Ele nem precisa estar com a Bíblia na mão para fazer uma pregação para você, porque quem inspira ele a fazer a pregação, a dizer qualquer coisa para você, é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê pessoas, irmãos simples, as pessoas dão oportunidade para ele lá na frente, vai lá na frente, pessoas simples, que você não dá nada por ele. Aí ele vai, Deus usa tanto aquela pessoa que fala a verdade. É isso, irmãos. E se você não conhecer a verdade, igreja não salva ninguém, não. Se você está dentro da igreja e só está ingerindo, né, as coisas que o pastor está comentando com você, você não está buscando na palavra de Deus, você não está buscando conhecimento dentro da palavra de Deus, você não está lendo a Bíblia dentro de casa, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Irmãos, a lei de Deus, ela é perpétua. Você lê em vários passagens na Bíblia, aqui em Números, Deuteronômio, Levítico, que fala que a lei de Deus é perpétua. Ela não era só para aquele povo de Israel. Ela é perpétua, ela é para todas as gerações. E a Bíblia fala que é para todas as gerações. E você não obedece, por quê? Por falta de conhecimento que o seu pastor não ensina. Ele excluiu. E próprio Jesus, lá em Mateus, fala que Jesus mesmo disse, da boca dele, ele falou para todos ali, para os discípulos dele, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ele não veio revogar, ele não veio falar assim, olha, a lei
Acabou. Quando fala em Daniel do sacrifício contínuo que ia ser acabado, o sacrifício contínuo, na época de Jesus o sacrifício contínuo já tinha. O pessoal já tinha disperso, já não existia. Quem estava fazendo esse sacrifício contínuo não era mais o povo de Deus. Era Satanás que aderiu todas essas práticas para ele. Satanás é esperto. Ele quer o que é de Deus. Ele aderiu todas essas práticas para ele. E quando ele aderiu todas essas práticas para ele, o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo. Então vamos acabar, já que você pegou tudo para você, pode ficar com você. Que eu sou uma fonte de vida. Deus é fonte de vida. O diabo pode até pegar as coisas de Deus, porque isso foi ele que pegou. Mas Deus é o quê? É uma fonte de vida. Isso está escrito na Bíblia. Então, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo para fazer o sacrifício perpétuo. Então, esse sacrifício que faziam de animais, eu já expliquei aqui para vocês. Quem veio como cordeiro? Agora eu vou mandar um homem. É muito forte. Antigamente, as pessoas faziam animais. Agora, eu vou mandar um homem. O homem vai morrer por vocês, só que agora vocês vão ficar dependendo do homem. Assim como as pessoas precisavam depender de um animal para ser salvo. Você sabe muito bem disso? Talvez você fale assim, mas depende. Por isso que eu falo, gente, trata bem os animais. Trata bem os animais. Porque você precisa deles também. Porque conforme o seu tratamento com eles, você vai ter bênçãos de Deus. Se você tratar mal os animais, você vai ter maldição. Porque os animais eram sacrificados em prol do nosso perdão diante de Deus. A validade que um animal tem. Então nós não podemos esquecer disso. O animal é um animal santo. Eles são santos, porque eles não pecam. Você pode judiar de um animal que ele está sempre ali do teu lado. Te guardando, ajudando você. Ele te recompensa. Tá entendendo? Então Jesus, ele veio como um animal. Ele veio como cordeiro, a Bíblia fala. Ele veio aqui na terra como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Porque é o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Os animais que tiravam o pecado do mundo. Então Jesus veio como cordeiro. E agora? O meu pecado está perdoado? Talvez você... porque é isso que os religiosos, eles pensam. Que o pecado deles está perdoado, porque Jesus já veio. Não. O seu pecado não está perdoado. O seu pecado só será perdoado quando você obedecer às leis de Deus e você obedecer todas as leis de Deus e você falar em nome de Jesus. Você tem que apresentar Jesus, porque Jesus é o Cordeiro. Então, quando você... Aquelas ofertas que faziam antigamente, você tem que fazer. Ah, então, mas é oferta de farinha, oferta de coisa... Não, você tem que levar a oferta do que vale, daquela equivalência, a obediência. Então, você pega uma oferta e leva até o Senhor. Mas hoje em dia, irmãos, como está tão, como fala, a ganância financeira, ela se agrupou tanto dentro das religiões, que hoje em dia as igrejas, elas eram para ser os melhores templos do mundo, as melhores edificações do mundo. Hoje uma igreja, se ela tem 100 membros, digamos assim, 100 membros ali naquele local, aquele dinheiro dos dízimos e ofertas não é para aquele local,
A igreja, aquela igrejinha que você congrega, que você dá o dízimo e oferta, aquele dízimo e oferta vai tudo para a central. Vai tudo para o bolso do principal lá. O pastor que ganha, que trabalha naquela igrejinha, se ele não conseguir arrecadar um X por mês, aquele pastor é tirado de dentro daquela igreja. Eles vão e colocam outro. Porque aquela igreja tem uma meta para a central, para a igreja central. Aquela igreja ali, eles têm uma meta. É importante vocês saberem disso. Aquele dinheiro que você dá de dízimo e oferta não vai ficar dentro da igreja onde você congrega. Ela vai para a central, para enriquecer o bolso de pastores. Se você faz uma festinha dentro da igreja, se você, a igreja, não arrecadar dinheiro para aquela festa, não tem festa. Os irmãos da igreja têm que arrecadar dinheiro para aquela festa. Mas cadê o dízimo? Cadê as ofertas que você dava todo domingo? Você tem que consertar alguma coisa, um encanamento, alguma coisa da igreja, o pastor vai pedir oferta para você. Irmãos, o cano aqui da igreja, aqui, do banheiro aqui dos homens, estragou. Nós precisamos, quem que voluntários para vir fazer aqui, irmãos, quem que tem voluntário aí para fazer, para ajudar a gente aqui, para arrumar a nossa igreja? Precisa de esmola. Porque o dinheiro e o dízimo não vai para a sua igreja. Vai para encher o bolso do pastor principal. É por isso que o pastor principal tem carro novo, tem avião, tem casa nova no centro, tudo, é isso. Nas custas de quem? De vocês. E vocês são o quê? Otários. E vocês acham que vocês são inocentes? Por que vocês não lêem a Bíblia? Vocês não são inocentes. Vocês vocês fazerem isso porque vocês não leem a Bíblia. Quer pegar o seu dízimo? Quer levar na igreja? Ótimo. Pega o seu dízimo e fala, pastor, esse daqui é meu dízimo. O que você vai fazer? Pastor, esse daqui eu vou comprar um saco de cimento para arrumar essa igreja. Daqui é o dízimo meu, eu tô dando para a igreja. Mas eu vou lá no material de construção agora e vou comprar um saco de cimento para arrumar essa igreja. Ah, eu tenho R$1.000 de dízimo. Ah, eu ganho bem, eu vou dar R$1.000 de dízimo. Ótimo, vai lá, pega lá no material de construção e compra. Quero ver igrejas se enriquecer. Eu quero ver como que as igrejas vão se crescer nos bairros. Por que os bairros, infelizmente, só tem igrejinha? Por quê? Por falta de conhecimento dos irmãos. Os irmãos são culpados. Você é culpado pela sua igreja ser pequenininha, porque você pega o dinheiro do dízimo e vai dar na mão do pastor. Você pega o dinheiro da oferta e vai dar para mão do pastor. Porque enquanto estiver, é aquele ditado, enquanto existir burro, cavalo, vai existir alguém que monta nele. E você está sendo o quê? Cavalo. Você está sendo o cavalo do seu pastor. Você está sendo o cavalo do diabo. E você aceita isso? Aceita, né? Porque as igrejas todas aceitam. Igreja de congregação, de bairro, é igreja pequenininha. E era para ser uma igreja enorme, irmão. Era para congregar todas as pessoas do bairro. Era para ser uma igreja muito bênção. Olha só como que vocês são cegos espiritualmente no sentido. Sinceramente, eu fico revoltada. Eu fico revoltada uma coisa dessa. Se eles trabalhassem direito com as suas ofertas, seus dízimos, eu concordaria. Olha, vai, leva o seu dízimo na igreja. Mas eles não trabalham, eles estão enriquecendo. Esses pastores, irmãos, esses pastores bam. Porque o pastor que não apresentar aquele dinheiro no final do mês para a matriz, ele não fica naquele local, eles tiram ele e colocam outro pastor. É assim, funciona assim. Se eu fosse pastor de igreja, porque eu não sou pastor de igreja, eu sou pastora de evangelização, eu sou evangelizo, tanto que eu não peço nem um centavo aqui no meu canal,
Você nunca vai me pedir dinheiro para me pregar a palavra de Deus. Eu tiro meu tempo para pregar, mas Deus me recompensa de outra forma. Eu não vivo dentro de igreja fechadinha, não. O meu canal é como Igreja Casa de Javé. Por quê? Casa de Javé. Porque nós somos uma casa. Nós somos uma casa. As pessoas que andam na presença de Deus, que tá vivendo no coração de Deus, no lugar secreto de Deus, tá? No lugar secreto de Deus. Irmãos, abre os olhos, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu não vivo nessa matriz religiosa que muitos vivem, com os olhos tampados, ouvidos surdos. Eu não vivo. Eu louvo a Deus por isso. E eu tô aqui para abrir a sua mente, para a gente fazer uma revolução nesse mundo. Quando as pessoas fizerem uma revolução espiritual nesse mundo, as coisas vão melhorar. Porque hoje em dia, igreja é comércio. Quer ver uma coisa que dá lucro, irmão, é a igreja. Igreja você não paga, você só vai pagar luz e água e o aluguel. Luz e água e aluguel. Só isso, que o resto você nem paga. Quem paga os irmãos da igreja. Você abre um templo evangélico. Talvez você fale, por que eu era para estar com um templo enorme? Para pregar a palavra de Deus. Eu era para estar com um templo enorme pregando ali, mas eu quero pregar para mais pessoas. Eu não quero ficar dentro de uma caixinha, não. Eu quero abrir os olhos da multidão, porque está tudo fechado. Deus não me trouxe aqui na terra. Deus não permite que eu abra um templo evangélico. Deus não permite. Por quê? Porque se Ele permitir, eu vou ter que ficar dentro de igreja ali. E Deus não me permite isso. Deus quer que eu prego para mais pessoas. A palavra que Ele me dá para mim administrar é uma palavra viva e eficaz. Ele está trazendo as pessoas que estão dormindo. Ele está trazendo as noivas que estão ainda dormindo, preparando ainda o enxoval. Ele está trazendo essas pessoas, que é você, que é muitas outras pessoas. Pense bem. Quando eu peço para vocês compartilhar os meus vídeos, é para que nós possamos ser uma torre bem alta, para expandir para esse mundo todo, para mostrar para esses pastores salafrários que Deus é maior. Porque quando você se junta a eles a fazerem as coisas abomináveis, porque isso, irmão, é uma coisa abominável diante de Deus. Quando você junta, e a Bíblia fala, irmãos, eu fico assim, como que os irmãos religiosos de igrejas estão cegos. Você viu o que aconteceu, o que acontece com a pessoa que não anda no conselho de Deus. Lá em Deuteronômio, em Levíticos, fala das bênçãos e das maldições. Talvez sua vida está totalmente desgraçada, essa palavra, mas você não enxerga o que Satanás está fazendo com você. Vamos continuar aqui. Então, durante todos os dias do seu voto de Nazireu, navalha não deve passar sobre sua cabeça. Então, eu vou traduzir para os dias atuais. Durante todos os seus dias de voto, de jejum, navalha não deve passar sobre sua cabeça até os dias que você tiver separado para o Senhor, porque o Senhor é santo. Deixe os cabelos de sua cabeça crescerem livremente. Durante todos os dias de sua separação ao Senhor, não se aproxime de corpo morto. Não se aproxime das imoralidades sexuais.
não se tornará impuro. Por que ele fala? Não se aproxime de corpo morto, não aproxime de uma pessoa que morreu, não vá a velório. Quando você está em jejum, não vá a velório. Nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, se eles morrerem, porque a separação a seu Deus está sobre a sua cabeça.